Olá, internauta, você que acompanha o Jornal Agora nas redes sociais. A gente recebe hoje, aqui no estúdio do Jornal Agora, o candidato ao governo de Minas Gerais pelo Partido Novo, o empresário Romeu Zema. Ele que está na cidade nesta terça-feira, para participar de um debate entre candidatos ao governo de Minas, promovido pela CDL, a Câmara de Dirigentes Lojistas. Romeu, boa noite para você, tudo bem? Boa noite, internauta. É um grande prazer estar de volta aqui em Divinópolis. Espero estar passando aí para vocês nos próximos minutos as melhores propostas de governo. Tá certo. Romeu, o senhor é candidato ao governo de Minas, a sua primeira experiência, como candidato, pelo Partido Novo, que é um partido que se propõe, que tem se mostrado, tem se colocado muito nas entrevistas entre os candidatos, como uma alternativa diferente das siglas que já são mais conhecidas. Até o próprio nome diz muito, tem muito a ver, com o fato de ser um partido novo. Mas, se o partido conseguir eleger uma quantidade significativa de representantes, dentre eles talvez o senhor também, e tiver que participar de negociações no formato da velha política, de conchavos políticos, acordos com outras siglas, até que ponto o novo vai continuar sendo novo? Bom, realmente nós temos uma estrutura política no Brasil que é totalmente disfuncional, a começar pela nossa Constituição, que criou um sistema que foi feito para não funcionar adequadamente. Infelizmente, nós vamos ter de conviver com isso há algum tempo, como as emendas parlamentares, mas já vamos começar fazendo a nossa maneira. O deputado estadual que tiver direito à emenda parlamentar, no meu mandato, ele só vai poder usá-la quando ele me mostrar que aquele projeto dele realmente está trazendo benefício para a população e também que existe previsão orçamentária para poder custeá-lo no decorrer do tempo, a fim de que a gente evite essas obras que têm caráter eleitoreiro e que muitas vezes têm uma utilidade totalmente questionável. E vou também dar exemplo. Eu assinei ontem no cartório de Belo Horizonte como se diz, uma escritura, onde eu me comprometo a não receber o meu salário enquanto houver um servidor público. Isso falta hoje aqui no Brasil, quem dê o exemplo certo. Eu vou estar conversando com um por um, sou uma pessoa totalmente aberta ao diálogo e faço questão de estar próximo dos deputados estaduais até para entender muito bem o que cada um deles precisa na sua região, mas que eles me mostrem muito bem o fundamento, a necessidade, e não ficar essa coisa, ele tem direito a isso e faz o que bem entende. Deputado não está tão a par das necessidades da população, não é médico para poder entender de saúde, não é especialista em segurança, então nós vamos fazer a coisa de modo muito mais técnico e profissional. Certo. E esses atrasos no pagamento do funcionalismo público mineiro, que motivou o senhor e o seu vice a irem no cartório firmar esse compromisso de não receberem salário, caso eleitos, enquanto houver pelo menos um que seja funcionário público estadual precisando receber salário. Essa situação da falta de salários, de pagamentos, uma hora ela vai ter que ser resolvida, mesmo que seja pela via judicial, seja no governo atual, do governador Fernando Pimentel, ou no próximo, seja do senhor ou de qualquer outro candidato que eventualmente venha a se eleger. E o senhor, ao firmar o compromisso de não receber salário, enquanto tiver também funcionários, mesmo que seja um funcionário público sem receber o salário, o senhor passa para o eleitorado a ideia de desprendimento dessa questão do salário. Mas então por que não fazer um pouco mais e garantir que o senhor vai abrir mão, caso seja eleito, do salário, mesmo depois que o problema dos servidores públicos for resolvido, ou seja, de forma definitiva? O que nós fizemos ontem serve tanto para mim, quanto para o vice, quanto para o secretariado. Da minha parte, eu até faria, mas vale lembrar que essa solução do funcionalismo público é algo que, com toda certeza, vai demandar um bom tempo. Nós não estamos falando de 3 meses, 6 meses, não. Talvez nós estamos falando aí de alguns anos
para colocarmos tudo em dia. Então, já isso demonstra um sacrifício, isso já demonstra uma boa vontade enorme da nossa parte. Sem dúvida. E ainda falando em relação a valores, nas declarações que os candidatos fizeram ao TRE, a quantia declarada pelo senhor foi a maior entre eles, né? E não tem nada de errado nisso. O senhor é empresário, né? Está à frente há muitos anos de uma rede que é o Grupo Zema, que tem vários tipos de serviços diferentes, então isso é algo natural. Porém, candidatos da oposição e também apoiadores de outros candidatos, diante dessa notícia, né, dessa declaração pública, questionaram isso, questionaram o valor. O que o senhor diz para essas pessoas que questionam isso? Eu diria que eles estão, acho que, desinformados. Outro dia nós fizemos esse cálculo. Se em Minas Gerais tivéssemos mais 300 pessoas que fizeram o que eu fiz, nós não teríamos um desempregado em Minas Gerais. Isso seria bom ou ruim para o Estado? Pergunte para essas pessoas. Então, eu acumulei dinheiro, acumulei recursos que estão todos empregados na empresa, gerando bem-estar para os meus funcionários, todos eles têm plano de saúde e todos eles recebem em dia. Será que isso está errado? E pago meus impostos em dia. E não tenho mala de dinheiro guardada e nem apartamento cheio de dinheiro. Não sei se os concorrentes que declararam menos têm nessa situação, porque quando se fala nos mesmos políticos de sempre, o que vem à nossa mente é mala de dinheiro e apartamento cheio de dinheiro. Quem sabe uma hora ainda vai aflorar e algum deles tem muito mais do que eu, só que não está aí transparente e declarado. E ainda em relação a isso, eu vi também uma entrevista do senhor na qual o senhor disse que os valores dos impostos que o senhor paga em todas as empresas do Grupo Zema certamente já perpassa aí muito esse valor declarado. Procede isso? Com toda certeza. Aqui no Brasil, quando você é dono de uma empresa e coloca R$1.000 no bolso, com certeza você já pagou 3, 4, 5 mil reais para poder ficar com 1.000 no bolso. Então, pegue o que eu tenho e multiplique por 4, 5, foi o que eu já tive de pagar para poder conseguir esse patrimônio que eu tenho. Tá certo. E agora vamos falar das pesquisas eleitorais. Estou aqui com os dados mais recentes da pesquisa Datafolha para o governo de Minas, que aponta os seguintes percentuais de intenção de voto. No cenário sem o Márcio Lacerda, candidato do PSD. O Antônio Anastasia na frente, com o Fernando Pimentel do PT em segundo, e em terceiro lugar nessas intenções aparece o senhor. Já no cenário que seria com o Márcio, que teve a candidatura deferida, né, o partido não quis que ele continuasse na campanha, nesse cenário com o Márcio Lacerda, entre os três primeiros, os três principais, eu creio que o senhor tem acesso a esses dados, os três primeiros o senhor não apareceu, que ficaram então Anastasia, Fernando Pimentel e Lacerda. O que o senhor acha então da desistência do Lacerda e mais especificamente desse movimento que o partido dele fez de tirar ele da corrida eleitoral, e isso que, pelo que mostra a pesquisa do Datafolha, beneficia diretamente a campanha do senhor? Sim, o que aconteceu com o candidato Márcio Lacerda demonstra claramente como funciona a política no Brasil, um puxando o tapete do outro, é uma deslealdade enorme, é uma falta de proposta, são os partidos camaleões, partido que toda hora muda de cor, de tamanho, de cheiro, de formato, de acordo com as conveniências. Então, são os velhos conluios, os velhos conchavos, e deu no que deu. Nós, do Partido Novo, eu gosto de afirmar, não somos a única candidatura não Frankenstein. As outras candidaturas que você mencionou aí são todas uma colcha de retalho, interesses diversos que se uniram em prol de tomar o poder e muito provavelmente de saquear o Estado, e nós não, nós temos propostas. E a saída de um concorrente nos entristece de certa maneira, o processo eleitoral fica menos rico, quanto mais propostas, mais opção a população tem, mas não deixa de ser um concorrente a menos. Sim. Bom, e uma última pergunta, pesquisando agora há pouco a respeito da sua candidatura, né, da sua situação na corrida eleitoral, eu vi uma entrevista do senhor ao jornal O Tempo, na qual o senhor disse que nunca forneceu para o Estado
nem para o governo. Aí, depois dessa fala sua, a agência pública, que é especializada em checagem de fatos, verificou que apenas para o governo de Minas, o Grupo Zema, né, tem aqui o nome, Empreendimentos e Participações Domingos Zema Limitada, empresa do Grupo da Família, assinou cerca de R$500 milhão em contratos durante os governos de Aécio Neves e Anastasia. A maior parte, segundo a agência pública, foi relacionada à venda de gasolina para a frota das polícias militar e civil. Procede essa verificação? O que o senhor diz a respeito? Procede, sim. Eu sempre falo que a nossa empresa não fornece para o Estado, mas eu sempre friso, eventualmente algum órgão do Estado nos procura, geralmente até para socorrê-lo em falta de determinados produtos. E como você mencionou aí, são fornecimentos de anos atrás, e perto do volume total das nossas vendas, ele é totalmente irrelevante. É como alguém que durante um mês vendeu R$1.000 e determinado cliente comprou 20 centavos. A proporção, eu diria que é mais ou menos semelhante a isso. Então, eu continuo afirmando, a nossa empresa pode até fornecer alguma coisa para o Estado, mas isso representa cerca de 1% do que nós vendemos. Foi bom que a imprensa levantou isso. Eu mesmo não me recordava disso, devido à empresa até ser grande e, eventualmente, alguma venda ocorrer, mas com certeza alguma prefeitura compra algum eletrodoméstico de nós, eventualmente, mas, como eu disse, não temos nenhuma estrutura para atender o Estado, nunca foi finalidade da nossa empresa atender o Estado. Mas é muito bom que esse tipo de coisa aflore, porque no meu governo uma das coisas que eu quero muito é a oposição me mostrando aquilo que está errado. Isso ajuda. E o que nós temos visto no Brasil são candidatos da situação querendo calar a oposição. Eu vejo que a oposição é muito saudável nesse ponto. E agradeço aí ao repórter que levantou isso. Era uma informação que eu não tinha. Passado tantos anos, eu mesmo não tomei conhecimento. Tá certo. E em um eventual governo do senhor em frente ao Estado de Minas Gerais, quando for aberto algum processo licitatório para qualquer tipo de prestação de serviço que seja fornecido ao público, que possa ser fornecido também ao Estado, por alguma empresa do seu grupo, você, enquanto empresário, vai participar também disso? Ou o senhor acha que é melhor não misturar a questão da política com o patrimônio privado? Nós não vamos participar. Hoje, como eu disse, nos últimos anos eles encontraram coisa já bem antiga, nós não fornecemos, e para a coisa ficar mais transparente, o ideal é nós não vendermos nada, não participarmos de nada, para termos uma opinião totalmente isenta, ninguém falar, está tendo segundos interesses aí, está tendo outras intenções. Então, já fica aqui também a minha definição, não vamos vender nada porque não representa praticamente nada. Tá certo, candidato. Muito obrigado pela participação aqui no Jornal Agora e bom debate daqui a pouco para o senhor na CDL. Eu é que agradeço aí a oportunidade, peço aí aos internautas que procurem me conhecer melhor, entre aí no Facebook, no Instagram, Romeu Zema, Partido Novo também, que vocês vão ver que existem propostas novas para a política. Nós somos a única via nova aqui em Minas Gerais, a minha candidatura representa uma renovação e eu tenho certeza que Minas quer o novo e que Minas merece o novo. Ok, muito obrigado mais uma vez. Esse foi Romeu Zema, empresário e candidato ao governo de Minas. Para o Jornal Agora, repórter Ricardo Elbert.